Vamos começar a nossa aula de hoje, nossa quinta aula, né, contando com a nossa aula introdutória, mas uma aula que a gente vai começar a discutir o entreguerras, né, particularmente hoje os anos 20, mas nós vamos, ao longo, né, das próximas aulas, também discutir outros aspectos da Europa do entreguerras. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o fascismo, né, o fenômeno do fascismo, os movimentos fascistas, os regimes fascistas. Na aula seguinte vamos pensar a crise de 29 e, posteriormente, né, discutir as origens da Segunda Guerra Mundial. Nesta primeira aula, para começarmos, né, uma discussão, uma reflexão sobre a Europa e o mundo do pós-Primeira Guerra Mundial, nós vamos focar em particular na questão das reparações de guerra e nos revisionismos dos tratados, né? Em particular no caso do Tratado de Versalhes, como ao longo da aula vai ficar mais evidente. Como sempre, o tema é um tema muito amplo, né? Um tema complexo, para discutir a Europa dos anos 20, as instabilidades que marcam o continente europeu nos anos 20. Nós teríamos várias opções de temas que são significativos, que são importantes, né? Mas, como sempre, nós nos focaremos em uma questão, né, em um problema e tentaremos analisar esse problema ao longo da aula. O problema que eu proponho para nós analisarmos é como é que se deu o enfraquecimento do Tratado de Versalhes nos anos 20. Essa é a questão fundamental que nós iremos refletir juntos e discutir aqui. Como é que se dá o processo de enfraquecimento do Tratado de Versalhes e, em particular, o nosso foco vai estar na questão das reparações de guerra, né? Porque quando você fala no Tratado de Versalhes, como vocês sabem, a gente discutiu na aula anterior, há vários, né, aspectos que poderiam ser tratados do ponto de vista do revisionismo. Mudanças em termos dos dispositivos militares do tratado, mudanças no sentido dos dispositivos territoriais. O nosso foco vai estar na questão das reparações, como ao longo da aula, né, a gente vai justificar o porquê de nós olharmos especificamente para isso. Mas antes de começar a discutir a pergunta, né, tem um pressuposto que eu acho que vale a pena nós ressaltarmos. Cuidado para nós não imaginarmos o período entre guerras como se fosse quase uma linha direta entre Tratado de Versalhes e Segunda Guerra Mundial, né? Como se a Conferência de Paris ou o Tratado de Versalhes tivessem produzido quase que de maneira determinística a Segunda Guerra. Historiografia hoje, os estudiosos em geral, são praticamente unânimes ao colocarem que, apesar dos vários problemas da conferência, né, das várias contradições e limites, em especial do Tratado de Versalhes, havia possibilidades reais de consolidação de uma paz no sistema internacional, em particular no sistema internacional europeu, né? Então, acho que esse é um pressuposto importante. E um segundo aspecto, né, que justifica o porquê da nossa pergunta tem a ver com o peso dos revisionismos nessa Europa do pós-Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a importância que a questão da revisão dos tratados de paz, dos vários tratados de paz, não apenas o Tratado de Versalhes, ganha nessa Europa dos anos 20, tá? Então, o nosso foco vai ser em Versalhes, mas o fenômeno do revisionismo ele é muito mais amplo, envolveu não apenas países vencidos, mas inclusive alguns países vencedores, como a gente vai rapidamente mencionar, e trouxe diversas instabilidades para o continente. Há um debate historiográfico sobre até que ponto o revisionismo teria sido algo positivo ou negativo para a consolidação de uma ordem pacífica, mas é ponto consensual entre os estudiosos que, independentemente do aspecto positivo ou negativo desse revisionismo, no curto prazo houve e ele trouxe sérias instabilidades. Então daí o porquê da nossa preocupação em entender como que o Tratado de Versalhes, o mais importante dos tratados de paz, enfraqueceu-se, tendo como mote, né, a questão das reparações. Antes de entrar na pergunta propriamente, eu queria apenas fazer alguns comentários sobre essa questão do revisionismo, né? Lembrá-los o quanto o revisionismo possui várias faces. Ou seja, quando a gente fala em revisionismo de tratado de paz, seja Versalhes ou quaisquer outros tratados que foram assinados como decorrência da Conferência de Paris, é importante lembrar
que esse fenômeno ele aparece não só no lado dos vencidos, todos os países vencidos apresentam em maior ou menor grau interesses revisionistas. A Alemanha é o caso mais claro, evidentemente, mas você vai também encontrar interesses revisionistas por parte da Turquia, por parte da Áustria, por parte da Bulgária, por parte da Hungria. Então o revisionismo ele é um fenômeno muito mais amplo do que simplesmente falar sobre a pressão alemã para modificar os termos do Tratado de Versalhes. E da mesma forma, o revisionismo aparece entre os próprios vencedores, né? Há um caso clássico que a gente vai discutir um pouquinho mais na aula seguinte, ao tratarmos da questão dos fascismos, que é exatamente o caso italiano. A Itália, apesar de ser um país aliado, vai questionar fortemente várias das características do status quo pós-Primeira Guerra Mundial. Um outro caso importante que nós iremos tratar muito hoje é o caso britânico. A Grã-Bretanha tem uma postura revisionista em vários aspectos, sobretudo com relação ao Tratado de Versalhes. Tá? Então o revisionismo ele não é restrito aos vencidos, ele aparece também por parte de autoridades, representantes políticos dos estados vencedores. Uma outra questão importante sobre revisionismo tem a ver com os desfechos. Ou seja, há alguns revisionismos que foram contidos, foram abafados, foram vencidos, digamos assim, que é o caso húngaro, né? As tentativas da Hungria de reverter os termos do Tratado de Paz, né? Que ela foi obrigada a aceitar, perdendo uma grande quantidade de territórios, em particular a região da Transilvânia, que passa para a Romênia. Né? A Hungria tenta em vários momentos, sobretudo no final dos anos 10, início dos anos 20, rever, inclusive por vias militares, né? Tentativa de invasão contra a Eslováquia, tentativa de invasão contra a Romênia, e em todas essas tentativas militares e ou diplomáticas, o revisionismo húngaro é derrotado. Diferentemente é o caso do revisionismo turco, que nós rapidamente mencionamos na última aula, né? A Turquia consegue mudar aspectos importantíssimos do Tratado de Paz original de Sèvres, de 1920. Em 1923, estabelece-se um outro tratado. Na verdade, a Turquia é o único caso de um Estado beligerante derrotado que participa de negociações de paz propriamente ditas, né? Porque ela participa das negociações que vão dar razão e vão dar origem ao Tratado de Lausanne, muito menos draconiano que o Tratado de Sèvres. Então, não só quando a gente fala em revisionismo, a gente está falando em revisionismos que aparecem entre os vitoriosos e entre os vencidos, mas também estamos falando de revisionismos que tiveram resultados diferentes. Em alguns casos, resultados positivos, no sentido da revisão ter sido concretizada, em outros casos negativos, a revisão não acontecendo, como é o exemplo do caso da Hungria. E aí o ponto é, o que pode ajudar a gente a entender, já que o nosso interesse é compreender o revisionismo do Tratado de Versalhes, em particular a questão das reparações, o que pode ajudar a gente a compreender, né, o sucesso ou não de um determinado Estado em rever os termos de um tratado de paz? Eu trago aqui duas hipóteses que ao longo da aula eu pretendo explorar junto com vocês. A primeira hipótese tem a ver com a unidade entre os vencedores. Ou seja, quanto maior a unidade entre os vencedores, existe uma tendência menor para que o Estado revisor consiga de fato rever os tratados de paz. Ou seja, se os vencedores mantêm-se unidos num fronte com um objetivo relativamente comum, torna-se mais difícil para que a revisão aconteça. A diferença entre os casos húngaro e turco mostra isso muito bem. Enquanto no caso turco, França e Grã-Bretanha vão para lados opostos, a França pressionando para que uma paz fosse assinada com os turcos quando inicia-se a revolta militar do Mustafa Kemal, e a Grã-Bretanha querendo manter presença militar no antigo Império Turco-Otomano, né, e não querendo, portanto, ceder e fazer compromissos. Então, a divisão França-Grã-Bretanha, a França querendo recuar, cedendo aos objetivos turcos, e a Grã-Bretanha querendo manter, né, pressionando pelos tratados originais, pelos termos do tratado original, foi importante para a vitória turca. Por um outro lado, na Hungria, o fronte dos vencedores manteve-se.
Grã-Bretanha, França, Itália mantêm-se relativamente coesos. Inclusive os países limítrofes à Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, futura Iugoslávia, também mantêm-se todos unidos contra o revisionismo húngaro. Então, o fato de você ter em determinados contextos os vitoriosos, o fronte aliado unido ou desunido, tende a facilitar ou a dificultar o processo revisionista. Esse é um aspecto. E um segundo aspecto, evidentemente, tem a ver com o poder potencial do Estado revisor. Uma coisa é a Hungria demandar uma revisão dos termos do seu Tratado de Paz. Uma Hungria pós Primeira Guerra Mundial que a gente viu que reduz-se enormemente, passa por enormes problemas econômicos e tem um potencial militar também bastante reduzido, praticamente nulo. A outra coisa é a Alemanha demandar a revisão dos seus tratados de paz, do seu tratado de paz especificamente. O poder potencial alemão é muito distinto. Então, para entender até que ponto os revisionismos florescem, até que ponto os revisionismos são bem-sucedidos, a gente tem que olhar não só para a unidade entre os vencedores, unidade ou não, mas também pensar um pouco no poder potencial do Estado revisor. Até que ponto o Estado revisor tem condições de fazer valer os seus interesses dentro do sistema internacional. Se é assim, eu proponho que antes de nós entrarmos na questão das reparações propriamente ditas, que são os pontos fundamentais que nós trataremos hoje na aula para exemplificar o enfraquecimento do Tratado de Versalhes, eu proponho que nós olhemos para duas coisas. Primeiro, como acontece uma desunião entre os vencedores para o enforcement de Versalhes, para a implementação de Versalhes, França querendo uma implementação estrita de Versalhes e a Grã-Bretanha pressionando por um revisionismo. Vamos tentar entender inicialmente quais são as bases desse revisionismo britânico. Quais são os interesses britânicos ao demandar um revisionismo de Versalhes. E, por outro lado, pensar um pouco no poder potencial alemão. A Alemanha sai da guerra enfraquecida militarmente, mas eu queria argumentar aqui com vocês o quanto, em termos de poder relativo, a Alemanha não sai tão enfraquecida quanto nós poderíamos imaginar num primeiro momento. Então, antes de falar sobre as reparações em si, queria olhar primeiro para essa questão da desunião entre os vitoriosos, pensando no porquê do interesse britânico em rever Versalhes, e depois falar um pouquinho sobre poder relativo alemão pós Primeira Guerra Mundial. Começando pela questão da Grã-Bretanha. A gente sabe que a França vai defender, como eu disse, de uma maneira muito estrita a implementação do Tratado de Versalhes. E a Grã-Bretanha, diferentemente, ao longo do início dos anos 20, passa a defender um processo revisionista. Quais são as bases dessa posição britânica? A literatura identifica e analisa três aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro é o que alguns autores chamam de aspectos estratégicos. Ou seja, o temor britânico de que no pós-Primeira Guerra Mundial o equilíbrio de forças no continente europeu pudesse ser comprometido. Pudesse ser comprometido de que maneira? Por meio de uma hegemonia francesa. Ou seja, várias autoridades britânicas, policymakers britânicos, chegam a interpretar essa obsessão francesa por implementar o Tratado de Versalhes estritamente como uma tentativa de Paris de criar ou de dar início a um processo hegemônico francês na Europa continental, ou de congelar uma situação de permanente inferioridade econômica e militar da Alemanha perante a França. Então a Inglaterra, com um império colonial gigantesco, uma potência marítima, que é obrigada a dispersar as suas forças por várias partes do mundo, evidentemente que qualquer instabilidade que ocorre no continente e qualquer tentativa de um dos estados da Europa continental de hegemonizar-se dentro da Europa é algo que estrategicamente para a Inglaterra não é interessante. Tanto é que ao longo dos séculos, em particular no século XIX, a gente vê a Inglaterra lutando para implementar esse objetivo estratégico. Então, um dos aspectos do revisionismo é esse, impedir um fortalecimento excessivo da França e um congelamento de uma situação de inferioridade econômica militar da Alemanha. Um segundo aspecto do revisionismo britânico é um aspecto político. A Grã-Bretanha, na Primeira Guerra Mundial, ela dependeu muito dos domínios.
Não apenas em termos de fornecimento de matérias-primas, fornecimento de produtos diversos, mas em termos de soldados. Soldados australianos, por exemplo, que lutaram ao lado de soldados ingleses, né? Canadenses, neozelandeses, africanos do sul, entre outros tipos de grupos sociais que faziam parte dos domínios britânicos. Os domínios, eles têm uma posição, apesar de eles não, de maneira oficial, influírem na política externa de Londres, eles tinham uma posição muito conservadora no sentido de evitar o máximo possível novos conflitos na Europa continental. Então, tudo que pudesse incitar novos conflitos na Europa continental é visto pelos domínios como algo extremamente negativo. E como Londres precisa do apoio desses domínios, sobretudo se novas instabilidades aparecerem, Londres tem que levar em conta essas posições mais conservadoras, digamos assim, dos domínios, né? Então, naturalmente, Austrália, Canadá e, evidentemente, isso influencia Londres, vão acabar advogando uma postura mais conciliatória com relação à França e à Alemanha, o que significa rever os termos de Versalhes para tentar chegar num acordo, num meio termo. E há também uma base econômica para o revisionismo britânico, que é a questão, né, da Grã-Bretanha olhar a Alemanha como um elemento importante para a recuperação econômica europeia. Para vocês terem uma ideia, antes da guerra, a Inglaterra vendia mais ou menos entre 8% e 10% das suas exportações para a Alemanha. Pós Primeira Guerra Mundial, isso cai para 2%, 3%. Então, evidentemente que uma paz muito punitiva, que extraia, por exemplo, reparações enormes da Alemanha, dificultaria a recuperação econômica alemã e, consequentemente, para muitas autoridades britânicas, dificultaria o quê, pessoal? Dificultaria a própria recuperação de Londres, né? Um outro aspecto importante, a paz na Europa, a estabilidade política na Europa é vista por vários membros políticos britânicos como fundamental para a recuperação econômica europeia. Não se esqueçam que a quantidade de países novos que surgem aumentam e muito as fronteiras europeias. Isso significa o quê? Maior quantidade de aduanas, número maior de moedas. Em resumo, a gente está falando de uma situação em que uma unidade política, que a gente entende como continente europeu, agora possui maiores subdivisões e, portanto, maiores custos de transação entre essas unidades. Tá? Então, para a Grã-Bretanha, mesmo em termos econômicos, parece interessante não realizar uma paz tão punitiva assim sobre a Alemanha. Principalmente porque a gente tem que lembrar que a Grã-Bretanha não vai receber o grande pacote das reparações. Ela vai receber uma parcela muito menor quando comparada, por exemplo, à França. A França vai ficar com mais de 50% das reparações alemãs e a Grã-Bretanha, incluindo o Império Britânico, ficaria com 20% e 22%. Né? Então, um outro aspecto que explica esse revisionismo, para além das questões estratégica e política que eu mencionei, é também esse interesse econômico de reerguer a Alemanha o quanto antes e garantir uma estabilidade política para a Europa como base para um crescimento econômico do continente, para a recuperação econômica do continente. Antes de fechar essa parte, queria só lembrá-los com relação a mais um aspecto. O quanto a Grã-Bretanha perde de mercados, particularmente mercados industriais na América Latina e na Ásia, durante a Primeira Guerra e no pós-Primeira Guerra. Na América Latina perde para Estados Unidos e perde para os próprios países latino-americanos. Lembremos, né, do quanto a Primeira Guerra incentiva um processo de industrialização substitutiva de importações em vários países latino-americanos e perde na Ásia para o Japão e também para processos de industrialização substitutiva que ocorrem em algumas regiões asiáticas, né? Então, não é apenas uma perda de mercado porque a Alemanha passa por uma situação econômica difícil pós-guerra na Europa. É uma perda de mercados também em termos globais. Daí o maior interesse britânico em reviver, fazer com que o crescimento econômico europeu volte a ser algo importante para retomar o próprio crescimento britânico. Tá? Tudo bem com relação a esses três aspectos das bases do revisionismo londrino? Tá? Vamos então agora falar sobre o segundo ponto que eu levantei, que é se a gente consegue entender a lógica por detrás, né, do revisionismo britânico, que vai gerar essa diferença entre Grã-Bretanha e França, França falando numa necessidade de implementar Versalhes estritamente,
como uma garantia de segurança nacional, e a Grã-Bretanha pressionando por revisões, nós temos que também pensar na outra questão que eu levantei, que é o poder relativo alemão, né? A priori, nós tendemos a imaginar que a Alemanha sai da Primeira Guerra extremamente enfraquecida. Então, no curto prazo, e em particular em termos militares, nós estamos corretos. A Alemanha sai da Primeira Guerra praticamente sem marinha, né, sem força aérea, com um exército super reduzido, com uma indústria armamentista pesada praticamente também inexistente, né? Então, em termos militares, ela sai bastante enfraquecida. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para aspectos que não são tão visíveis desse poder potencial alemão pós-Primeira Guerra Mundial. Como a situação estratégica, geopolítica da Alemanha melhora, na verdade, pós-1918. 3 aspectos que eu gostaria de levantar para vocês. Em primeiro lugar, o nível de destruição material que a Alemanha sofreu. A Alemanha não é invadida durante a Primeira Guerra Mundial, né? É muito diferente do que acontece no segundo conflito. Então ela sofre um nível de destruição material infinitamente menor do que, por exemplo, sofreram 2 vencedores importantes. Em particular, um dos vencedores, Bélgica e, particularmente, França. Então, um ponto importante é a Alemanha sai da guerra sem ter necessidade de gastar dinheiro com reconstrução. Reconstrução de ferrovias, reconstrução de indústrias, né? Minas de carvão destruídas, infraestrutura energética em geral e assim por diante. Segundo ponto, se a Alemanha não sofreu esse grau de destruição material tão grande, a França o sofreu. A França sai da guerra muito debilitada, particular na sua região nordeste, que é uma região industrial importantíssima para a França. E não só debilitada em termos de destruição material, debilitada também porque tem dívidas de guerra com os Estados Unidos, tem dívidas de guerra com a Grã-Bretanha e perdeu todos os investimentos que ela possuía. Ela era o maior investidor até então, perdeu todos os investimentos que possuía na Rússia. A Revolução Russa confisca todos os investimentos diretos de todos os países estrangeiros, e a França tinha uma participação enorme de investimentos diretos na Rússia, e inclusive dívidas que a Rússia tinha para com países europeus, inclusive França. Então a França sai muito mais debilitada e, do ponto de vista geopolítico, sem ter mais o contraponto russo. A França não tem mais condições de fazer uma aliança com uma Rússia czarista gigantesca para realizar uma guerra de 2 frentes com a Alemanha. O que a Alemanha encontra no seu fronte oriental depois da Primeira Guerra? Uma Rússia grande? De maneira alguma. O que ela encontra? Um amontoado de estados medianos ou menores, muitos deles extremamente instáveis, recém-constituídos, recém-instalados e com uma enorme dificuldade de coordenação política, quiçá militar, entre eles. Então, estrategicamente, a Alemanha tem no seu fronte ocidental uma França muito debilitada, material, financeira e economicamente, e no seu fronte oriental ela não tem mais um grande contraponto russo, e sim, basicamente, um número razoavelmente grande de vários estados medianos e pequenos. Tem um outro aspecto. A Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial sem uma grande dívida externa. O bloqueio econômico que a Alemanha sofre, se foi muito negativo do ponto de vista de impedir com que a Alemanha tivesse contato com o comércio ultramarino, pelo menos, impediu com que a Alemanha desenvolvesse uma grande dívida de guerra, porque ela praticamente não tinha contatos, né, com os Estados Unidos em grande parte do período do conflito em que ela estava bloqueada pela Marinha Britânica. Então a Alemanha sai da guerra, o governo alemão, basicamente com uma dívida doméstica, uma dívida com os cidadãos alemães. Venda de títulos públicos, títulos do governo para cidadãos alemães. Mas dívida externa, dependência financeira externa, muito restrita, que é exatamente o contrário do caso francês e mesmo do caso britânico. A Grã-Bretanha sai do conflito com dívidas de guerra grandes com os Estados Unidos. A França pior ainda, porque tinha dívidas com a Grã-Bretanha e com os Estados Unidos, ambas muito substanciais, muito significativas. Então, as bases do revisionismo, pessoal, estão dadas. De um lado, né, uma desunião entre os vitoriosos, uns Estados Unidos que não participam da Liga das Nações, que não ratificam Versalhes, vão fazer uma paz em separado com a Alemanha,
no início dos anos 20, e do outro lado, Grã-Bretanha e França com interpretações completamente diferentes com relação a Versalhes, uma querendo a implementação estrita do tratado, a outra falando em revisionismos pontuais, e junte-se tudo isso, uma Alemanha que, apesar de militarmente fraca no curto prazo, tinha vários aspectos que a tornavam potencialmente fortes no médio e no longo prazos. Então, as bases do revisionismo estão dadas nesses dois grandes elementos.